1945. O regime nazista está agonizando. No fundo, todos os líderes nazistas deviam saber, mas não podiam dizer em público. Os membros da cúpula começam a debandar. No último momento, os ratos abandonaram o navio e ele ficou furioso. Em meio à loucura do fim da guerra, o diretor da SS, Heinrich Himmler, faz acordos clandestinos. Himmler deixou de ser fiel. Aquilo era traição. E a sombra de Hitler, Martin Bormann, faz uma escolha impossível. Por um lado, ele queria sobreviver. Por outro lado, queria ser leal. A primeira-dama do Reich, Eva Braun, é recompensada por sua lealdade inabalável. O relacionamento era escondido do povo alemão. E o segundo em comando de Hitler, Hermann Göring, tenta tomar o poder. Um passo em falso e ele seria executado. Esta é a história dos asséculas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Abril de 1945. O Exército Vermelho se aproxima de Berlim. E as forças aliadas cruzam o Reno, avançando rumo ao centro da Alemanha nazista. O último e humilhante capítulo do Terceiro Reich já começou. A Alemanha está à beira da derrota. Antes venerados por milhões, Hitler e seu grupo, cada vez menor de seguidores, se escondem em um bunker imundo cercado de tropas inimigas. Nas últimas semanas do Terceiro Reich, a cúpula nazista se desintegrou. Era o fim. Eram os momentos finais de um império. Do Terceiro Reich restava apenas o nome. Adolf Hitler, com a saúde abalada e viciado em drogas, se refugia em sua fortaleza subterrânea, sob os jardins da chancelaria do Reich. Hitler estava entrando em desespero, mas não tinha perdido a capacidade de fantasiar. Ele dizia, com certeza podemos avançar pelo sudeste e romper o cerco a Berlim. De repente, ele se empolgava com um plano. E, obviamente, estava cercado de pessoas que não o confrontavam com a realidade. Da liderança original, apenas Martin Bormann, o secretário particular de Hitler, e Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, continuam com Hitler em seu mundo subterrâneo. Mas hoje é um dia importante no calendário do Terceiro Reich. O aniversário de 56 anos do Führer. E eles aguardam visitantes. Os aniversários de Hitler sempre foram grandes ocasiões, com milhares de presentes enviados pelo povo alemão e comemorações com a cúpula do partido. E toda a cúpula foi até a Berlim devastada. O diretor da SS, Heinrich Himmler, foi um dos seguidores mais leais de Hitler. Mas passa os últimos meses longe da loucura no subsolo, morando em um sanatório 100 quilômetros ao norte de Berlim. Ele queria se afastar da desintegração que sabia estar acontecendo no bunker. Lá, Himmler tenta firmar acordos com os aliados. Ele quer assumir o comando da Alemanha quando o inevitável acontecer. Apesar de seus atos de traição, Himmler deixa o abrigo do sanatório para visitar Hitler. O leal Heinrich, como Hitler o chamava, seria leal uma última vez. Ele iria até a festa de aniversário de Hitler em Berlim. A jornada até Berlim envolve uma perigosa viagem de carro de 100 quilômetros.
Não podemos subestimar o perigo de ir até a festa de Hitler. O presente de aniversário dos soviéticos é um ataque de artilharia ao centro da cidade. E ele não precisa ficar de olho apenas nos inimigos. Sua própria organização, a SS, está assassinando desertores. A SS e várias agências militares e policiais estavam enforcando pessoas por traição. De certa forma, é quando a Alemanha perde a guerra que o regime se torna muito mais perigoso. Ele concluiu que era mais seguro mostrar lealdade a esta altura. Mesmo para o diretor da SS, neste momento perigoso, é importante aparecer e manter a ilusão de fidelidade. Viajar de carro é arriscado, mas de avião é quase suicídio. Mesmo assim, o ministro dos Armamentos, Albert Speer, arrisca o voo traiçoeiro até Berlim. Era preciso sobrevoar território ocupado pelo Exército Vermelho e talvez até pelos aliados vindo do oeste. E mesmo que ele conseguisse não ser abatido, teria que aterrissar não em uma pista, mas em uma rua no meio de Berlim, toda esburacada pelos morteiros e com incêndios em toda parte. A motivação de Speer para fazer o voo arriscado até Berlim também é intrigante. De acordo com sua autobiografia, meses antes, ele planejava assassinar Hitler. Ele alega que seu plano era lançar gás venenoso no bunker. Mas uma nova chaminé, instalada como precaução contra gases tóxicos, frustrou a ideia. Talvez ele tenha pensado nisso e mencionado alguns subordinados. Mas é mais provável que ele tenha usado essa história para convencer os aliados de que não era um nazista tão malvado como os outros. Qualquer que seja a verdade, Speer sabe que a derrota está próxima. Ele sabia que a guerra tinha acabado, que servia a um regime derrotado. Então, por que ir a Berlim? Teria Speer alguma ambição secreta? Talvez Speer tivesse esperanças de que Hitler ia entregar o reino a ele. Parte do reino é o que já foi o prédio de maior prestígio do Estado nazista, a chancelaria do Reich. Agora, é uma ruína bombardeada. Um cenário adequado para a reunião da cúpula em homenagem ao perturbado ditador em seu aniversário. Eles se reuniram em uma sala da chancelaria do Reich, o que foi extraordinário porque o bombardeio era tão intenso que ninguém mais ia aos andares superiores da chancelaria. E toda a mobília tinha sido retirada. Após sobreviverem às suas viagens, a liderança nazista encara uma espera desconfortável pela aparição do Führer. 8 metros abaixo, no bunker inviolável, Hitler faz o seu ritual diário. Depois do café da manhã e do colírio de cocaína, Hitler se sente disposto bastante para encontrar o seu séquito e receber os parabéns. A festa de aniversário é uma boa ilustração, um microcosmo, digamos, de como a vida que eles levavam no bunker desde janeiro era absurda. Eles moravam em um mundo fantasma. Outro membro-chave da cúpula que enfrenta o risco de viajar até Berlim é o comandante da Luftwaffe, Hermann Göring. Göring ainda continuava se considerando o segundo no comando do Reich. Há 4 meses, o homem que se juntou ao partido nazista como herói de guerra e garoto propaganda faz planos para a vida após o Führer.
Ele estava farejando como um grande tubarão alguma oportunidade de finalmente tomar o poder. Hitler finalmente faz sua aparição. Ele é acompanhado pela primeira-dama não oficial do Terceiro Reich, sua amante, Eva Braun. O relacionamento de Hitler com Eva Braun era complexo. Quando estavam juntos, Hitler era um homem diferente. Embora estejam juntos há 12 anos, os nazistas mantêm a ilusão de que Hitler é solteiro, dedicado apenas à nação alemã. Ela nunca foi publicamente reconhecida e o relacionamento foi escondido do povo alemão. Para a cúpula nazista, ver o Führer com sua amante é um sinal de que, para Hitler, o fim está próximo. Ainda mais alarmante é seu estado físico. Boa parte dos líderes ficou totalmente chocada com a fragilidade dele. Nos aniversários, Hitler sempre fazia discursos, se gabava e os incentivava a buscar a grandeza. Mas aquilo foi muito diferente. Foi constrangedor e deprimente. E o tempo todo a artilharia os lembrava de que o fim estava próximo. Como sempre, Martin Bormann, o secretário particular e sombra permanente de Hitler, está por perto quando Führer faz um anúncio importante. Hitler ficará em Berlim e, se necessário, morrerá no bunker. Os membros da cúpula reagiram de formas diferentes. Todos estavam tensos e constrangidos. Para Bormann, a notícia de que o Führer ficará no bunker é arrasadora. Ele esperava que a liderança nazista se mudasse para o Berghof, o retiro de Hitler nas montanhas. Uma década antes, Bormann supervisionou sua construção, incluindo uma rede de bunkers impenetráveis nas profundezas dos Alpes, projetados para manter o Führer e Bormann a salvo. Mas isso não acontecerá. Era apenas um sonho, e Hitler ainda tinha clareza o bastante para entender que não fazia sentido pensar nisso. Por enquanto, o plano de Bormann é frustrado. Isso foi, de certa forma, previsto por Wagner. É como as óperas de Wagner terminam, e todos eles sabiam. Mas Göring observa com interesse. Ele interpreta a afirmação de Hitler como uma renúncia e sua chance de assumir o controle da liderança. Estava claro que Hitler tinha ido para Berlim porque nunca ia se render. Ele preferia morrer em sua capital a ser visto fugindo. Göring, no entanto, não vê problemas na fuga. Na verdade, ele a planeja há muito tempo. Seus servos já transportaram seus espólios de guerra, cerca de 5.000 obras de arte. Ele mudou seus tesouros e pinturas de lugar. Tirou todo o seu dinheiro de bancos alemães. Naquela manhã, 20 toneladas de explosivos são espalhadas pela casa de campo de Göring, Karinhal. Se ele não pode aproveitar a mansão grandiosa, ela deve ser destruída. O fato de Göring ser o primeiro a partir não passou despercebido. Era cada um por si. O outrora dedicado chefe da SS, Heinrich Himmler, sente que já provou sua lealdade ao partido. Agora pode se despedir como Göring e voltar ao seu próprio plano de fuga. Ele tentou se posicionar como um líder nazista pós-Terceiro Reich. Era fantasioso, delirante e, no fim, foi em vão. Mas mostra como Himmler estava distante da realidade. Na saída da festa, Göring aborda Himmler.
Himmler não era o único que pensava em contatar os aliados. Göring também queria dizer ao Ocidente: fizemos besteira, mas os russos são uma ameaça a todos. Por que não se juntam a nós para enfrentar os russos? Ele tinha a ilusão de que seria tratado como um grande líder. Mas Himmler está bem mais adiantado. 5 dias antes, ele entregou 5.000 judeus aos aliados. Moedas de troca em um acordo arquitetado no sanatório, passando mensagens à Cruz Vermelha através de seu massagista. A arrogância de Himmler superava o medo de estar cometendo traição. Era o que ele estava fazendo. Se Hitler descobrisse que ele estava firmando acordos de paz por baixo do pano, negociando com judeus, isso era traição para Hitler, e ele seria enforcado com corda de piano. Himmler conta a Göring que agiu mais rápido e que vai se encontrar com o conde Folke Bernadotte, o vice-presidente da Cruz Vermelha sueca, naquela noite. Ele sabia que o fim estava próximo e não queria que outros se apresentassem como negociadores. Himmler diz que Bernadotte foi enviado para negociar por Eisenhower. Ele sabia que Göring era oficialmente o segundo em comando, mas ele queria assumir o poder. Então, Himmler percebe que estão sendo observados. E pelo mais perigoso dos rivais, Martin Bormann. O bajulador Bormann chegou ao poder através da manipulação, envenenando a mente de Hitler. Himmler sabe que se Bormann os escutou, seus dias estão contados. Naqueles dias finais, Himmler vivia em estado permanente de extrema ansiedade, porque ele sabia que, ao tentar negociar a paz, estava cometendo traição. Himmler sabe que precisa agir rápido. Ele dirige a noite toda até a costa do Báltico para 2 reuniões importantes. A primeira com o representante do Congresso Sionista Mundial. Espertamente, Himmler criou laços com o Congresso Sionista Mundial e com potências ocidentais através da Suécia. E o motivo era óbvio. Ele queria escapar e ter uma vida após o Terceiro Reich. A esta altura, o número de vítimas judaicas está alcançando 6 milhões e Himmler é o responsável. Mas há meses, ele tenta cobrir seus rastros. Em janeiro de 1945, Himmler, com a intenção clara de cair nas graças dos aliados quando a guerra acabasse, iniciou um programa de fechamento dos campos de concentração, demolindo os piores aspectos deles e tentando apresentar uma fachada mais humana aos aliados quando eles chegassem. Mas Himmler não tem como se distanciar totalmente das atrocidades. Sua reinvenção para se tornar o governante da Alemanha após Terceiro Reich depende destas reuniões com homens de ideologias radicalmente opostas. Por 45 minutos, Himmler tenta justificar as ações da Alemanha contra os judeus. Ele promete a suspensão das execuções e a entrega dos campos intactos aos aliados. Na segunda reunião de Himmler naquela tarde com o diplomata sueco Conde Bernadotte, ele está cada vez mais paranoico. Ele estava em pânico, com a pistola no bolso e com medo o tempo todo de que os homens de Bormann surgissem a qualquer momento. Exausto, Himmler parte acreditando estar mais perto de uma reunião com Eisenhower. Mas o medo permanece. Ele foi seguido? Bormann sabe? Uma coisa é certa. Himmler está jogando um jogo muito perigoso. No dia seguinte, no Führerbunker, durante a conferência diária de Hitler, seus generais fazem um relatório da situação militar. Em 27 de abril, há uma reunião vital de Hitler com líderes da cúpula nazista, incluindo generais e também Bormann e Goebbels.
É quando ele finalmente entende que não há saída para a situação militar, que eles perderam a guerra. Não havia dúvida. Foi um momento importante. Até então ele dizia, nós vamos vencer. Eu vou ser como Frederico o Grande. Eu vou rechaçar meus inimigos. Ele olhou para a situação militar e, mesmo sendo um dos piores comandantes em chefe da história, percebeu que era o fim da guerra. Goebbels, que foi leal desde o princípio, fica arrasado. Não há futuro sem Hitler, para si mesmo ou sua família. Hitler fez um discurso enorme que pôde ser ouvido em quase todo o bunker. E os generais só podiam tremer diante daquela explosão de raiva. Era o fim daquela odisseia que os tinha levado da cervejaria até o bunker para terminar em tragédia e catástrofe. As últimas rotas de fuga estão desaparecendo e o Exército Vermelho se aproxima. Podemos dizer que os realistas foram os que ficaram no bunker, porque eles entenderam que não havia saída. Cápsulas de cianeto são distribuídas para toda a equipe de Hitler. É quando Bormann entende que pode ter que morrer pela causa. Embora eles tivessem poucos dias de vida, Bormann nunca jogou em equipe. Ele nunca pensou no que podiam conquistar juntos. Ao contrário de pessoas que ficaram lá até o fim, ele não tinha nenhum interesse em morrer e queria continuar vivo. Era um dilema, ficar com Hitler ou cair fora. Ele queria fazer os dois, mas não podia. Por enquanto, Bormann está encurralado. Ele só consegue sonhar com a fortaleza nazista que construiu nos Alpes anos antes. Mas Göring já está aproveitando o ar fresco da montanha. Ele fica sabendo que Hitler aceitou a derrota. E apesar do plano de Hitler, Göring decide que dará sua cartada pelo posto mais alto. Mas até que Hitler esteja morto, é um jogo perigoso. Era o dever oficial dele, caso Führer morresse ou fosse incapacitado pelas circunstâncias, assumir o governo da Alemanha. Ele dita cuidadosamente uma carta a Hitler, pedindo autorização para assumir como seu sucessor. Meu Führer, o senhor está sob pressão. E a menos que me diga o contrário em 24 horas, vou presumir que perdeu a capacidade de governar e eu me tornarei Führer. Ele percebeu imediatamente que era algo muito sensível. Um passo em falso e ele seria executado. Como de praxe, Bormann é o primeiro a receber o telegrama de Göring. Tudo que chegava a Hitler passava por Bormann. Era importante para ele que o poder não mudasse de mãos. E ele não queria que Göring especificamente fosse o próximo líder da Alemanha. Porque se ele, Bormann, sobrevivesse, ele não tinha um bom relacionamento com Göring. Então ele apresentou o telegrama como evidência de deslealdade. Bormann instiga Hitler a ver o telegrama como um ato de traição. Aquilo mostrava o tamanho do fracasso. Se ele não tinha mais Göring, não tinha mais ninguém. Apesar de cuidadosamente elaborado, o telegrama foi um desastre para Göring. E Bormann vai além. Ele envia uma mensagem a Göring dizendo: "Eu o proíbo de dar qualquer passo na direção que indicou." Assinado Adolf Hitler.
Göring viu que a coisa estava feia e mandou outro telegrama. Tudo bem, eu renuncio. E eles disseram ao público alemão que Göring tinha sofrido um ataque cardíaco e ia renunciar de todos os seus postos. Mas a renúncia de Göring não é o bastante para Bormann. Ele ordena a prisão e execução de Göring. Ele foi preso pela SS, mas uma unidade da Luftwaffe passou por ali e ele disse: "Socorro, a SS me pegou, façam alguma coisa." Eles mandaram a SS embora e Göring foi salvo. A sorte está do lado de Göring e ele vive para continuar lutando. Outro alvo na mira de Bormann é Heinrich Himmler. Desde suas reuniões secretas para firmar a paz com os aliados, Himmler aguarda ansiosamente por uma resposta. Ele só pode torcer para que seu ato de traição não venha à tona. Bormann tem investigado, mas não encontra nada conclusivo para acusar Himmler. Então, os aliados dão um presente a Bormann. Notícias sobre os acordos clandestinos de Himmler são divulgadas para todo mundo. O segredo de Himmler é revelado. E ele sabe exatamente o que isso significará para Hitler. As transmissões inimigas revelavam que o leal Heinrich, como ele o chamava, tinha agido pelas suas costas e buscado a paz. Há uma diferença entre Göring e Himmler. O telegrama foi apenas um erro de interpretação de Göring. Himmler estava realmente negociando com o inimigo. Hitler tinha se referido a Himmler como o único verdadeiro cavalheiro da Alemanha, ou seja, o único com quem ele podia contar. Ele não acreditava que Himmler o trairia. Mas era verdade. E encorajado por Bormann, o Führer destitui Himmler de todos os seus postos e ordena sua prisão. Para Hitler, a traição de Himmler é a maior de todas. Hitler ficou especialmente abalado porque sempre viu Himmler como o mais leal de todos. Ele o via como alguém em quem podia confiar até a morte. Em questão de dias, Bormann derrubou seus dois arquirrivais. O segundo em comando de Hitler, Hermann Göring, e o diretor da SS, Heinrich Himmler. É uma vitória vazia, já que o regime está claramente morto. Mas na cabeça de Bormann, ele finalmente chegou ao topo. Aqueles últimos dias devem ter sido muito compensadores para Bormann, porque todos os rivais dele foram derrubados um a um. No fim, apenas ele e Goebbels ainda estavam lá. Agora, em meio à loucura subterrânea, Hitler se dedica à tarefa totalmente inútil de encontrar um novo sucessor para seu império nazista em colapso. E estes dois homens, a sombra silenciosa Bormann e o sempre leal Goebbels, são os únicos candidatos do séquito de Hitler que restam no bunker. Mas Hitler não escolhe nenhum dos dois. Para onde ia o poder? Bem, ia para o grande almirante Karl Dönitz. Dönitz está bem longe do bunker, no extremo norte da Alemanha, no porto de Flensburg. Aquele homem não era parte do círculo íntimo de Hitler. Basicamente, Hitler sentia que podia confiar em Dönitz, quando todos à sua volta tinham ido embora e o traído. Dönitz conquistou a confiança de Hitler, em parte por ter cumprido a promessa de uma revolução marítima realizada por novos submarinos capazes de submergir por longos períodos. Desde o início de 1945, os dois homens se aproximaram. Dönitz representava uma nova figura de fora do círculo e um homem que poderia fazer alguma coisa com a nova Alemanha. Ele não participava das disputas internas, nem daquela novela que já durava 2 décadas. Como prêmio de consolação, Goebbels recebe o título de chanceler do Reich da Alemanha, enquanto Bormann é nomeado presidente do que resta do partido nazista. Para ele, é uma grande honra. Bormann se considerava super leal. O que quer que acontecesse, ele estaria lá.
Ele sabe que seu poder depende da proximidade de Hitler. Para Bormann, não há saída. Bormann não conseguiu convencer Hitler a partir, então, relutantemente, ele teria que encarar a própria morte. A lealdade de Goebbels é mais fanática. Para ele, não há futuro sem o Führer. No bunker, Goebbels escreveu uma carta ao seu enteado. Então nós sabemos o que estava pensando. Ele disse: tudo que eu tenho se deve a Hitler. Eu devo tudo que sou a Hitler. E seria um ato de extrema deslealdade não ficar ao lado dele até a morte. Sua dedicação a Hitler é tão grande que ele leva sua esposa Magda para o bunker. Sua esposa, Magda Goebbels, era tão dedicada a Hitler quanto ele, e ela insistiu em levar os filhos. Eles disseram às crianças que iam entrar no bunker para estar no centro de tudo quando a vitória iminente acontecesse. Goebbels era um homem muito inteligente, mas ainda maior do que sua inteligência era a lealdade, equivocada, é claro, ao mais cruel dos homens. Mas há outro membro discreto, igualmente dedicado, do círculo íntimo de Hitler ainda no bunker. Sua companheira há 12 anos. E um dos segredos mais bem guardados da Alemanha nazista. Eva Braun era animada. Nós a vemos em viagens, nadando, fazendo yoga. Ela era uma pessoa extrovertida. Eles se conheceram em Munique quando Eva tinha 17 anos e era assistente do fotógrafo oficial de Hitler. Agora, após mais de uma década de um relacionamento clandestino, ela finalmente vai agarrar o seu homem. Pouco após a meia-noite de 29 de abril, ocorreu um dos casamentos mais deprimentes, surreais e bizarros da história. Foi entre Hitler e sua amante, ou namorada, de longa data, Eva Braun. Eles se casaram na sala de reuniões do bunker. Ele mandou Eva ir embora e ela se recusou. Então, ele se casou com ela, o que foi uma bela reviravolta. Ela disse que não podia viver sem ele e preferiria morrer ao seu lado. Ela usou um vestido preto, que era uma cor tradicional para vestidos de casamento. Ela escolheu as joias, arrumou o cabelo. E a prisão da Gestapo em Berlim forneceu alianças de ouro, que foram tiradas das vítimas judaicas. Imediatamente depois, eles foram comemorar. Mas Hitler deixou a festa rapidamente. E Eva Braun teve que beber champanhe com as secretárias. Na superfície, alheio ao drama subterrâneo no bunker. O povo de Berlim colhe os frutos de um regime desumano. A escala do sofrimento é terrível. A maioria passa fome. E todos vivem sob perigo constante. A paz é um desejo geral. As pessoas começam a destruir evidências de qualquer ligação com os nazistas. Fotografias de entes queridos uniformizados são rasgadas. Berlim estava em ruínas. A defesa de Berlim estava nas mãos da juventude hitlerista. Meninos de 15 anos tentando defender Berlim quase sem armas. E com os russos se aproximando cada vez mais por todos os lados. O núcleo de nazistas restantes está no bunker há quase 3 meses. E a disciplina não se mantém. As últimas 24 horas no bunker foram uma visão do inferno. Todos sentados, bêbados, discutindo como vão se matar ou discutindo como vão fugir. Era um buraco no chão. E a vida lá era triste e surreal.
Eu tento imaginar o cheiro e o barulho do bunker. O sistema de ar-condicionado era movido a diesel, ruidoso. E descreveram o cheiro como de urina e odor corporal fétido. E repolho. Os oficiais restantes da SS estão permanentemente bêbados e junto com as mulheres do bunker, determinados a aproveitar suas últimas horas. O bunker foi se tornando uma pocilga cada vez mais sórdida, fedorenta, enfumaçada e regada a álcool. A vida lá era extremamente claustrofóbica. Era uma área pequena, com as pessoas todas apertadas. E sabendo que seu destino estava em jogo. Agora os soviéticos estão a apenas 1 quilômetro de distância. Para aqueles no bunker, o tempo está acabando. Era o fim do Reich. Naquele dia, notícias de Milão chegam ao bunker. O colega fascista de Hitler e antigo aliado Benito Mussolini foi capturado por partisãs italianos. Hitler ficou horrorizado ao saber do destino de Mussolini. Além de ter sido executado, ele foi pendurado com sua amante em uma praça de Milão. E Hitler estava determinado a não sofrer aquela humilhação. O corpo dele não ficaria com os russos. Hitler provavelmente gostaria de ter liderado suas tropas em batalha e morrido de forma nobre, mas foi um fim melancólico. Hitler e sua nova esposa Eva voltaram aos seus aposentos com cápsulas de cianeto e uma pistola. Hitler pegou a pistola e atirou em si mesmo no rosto. E a mulher dele se envenenou, provavelmente ao mesmo tempo. Bormann abriu a porta, só para confirmar se aquilo tinha realmente acontecido. Depois que Hitler e Eva Braun se mataram, um clima estranho se abateu sobre o bunker. Pessoas que tinham entrado no bunker porque eram seguidores fiéis, agora teriam que tomar decisões por conta própria. Considerando a exibição pública do corpo de Mussolini, a primeira tarefa de Bormann é se livrar dos corpos de Hitler e Eva. Quando eles carregaram os corpos de Hitler e Eva Braun até o jardim da chancelaria para serem queimados, deve ter sido um momento de reflexão. Eles atrelaram suas vidas àquele homem por 20 anos. Agora ele estava morto. A Alemanha arruinada e eles provavelmente morreriam também. Era a falência do sistema a que tinham servido. Hitler foi queimado. Ele foi finalmente destruído. Agora que Hitler e Eva não passam de cinzas, há uma tarefa ainda mais difícil: informar ao mundo. Com frequência, quando um ditador morre, as pessoas em torno dele levam um bom tempo para aceitar o que está acontecendo e admitir publicamente. Eles fingiram que Hitler ainda estava vivo. Goebbels, o encarregado da comunicação do partido há uma década, mantém a boca fechada. O atraso dará a ele e Bormann uma última chance de negociar uma rendição com o Exército Vermelho sem consultar o novo chefe de Estado, Dönitz. Mas para Goebbels, o novo chanceler do Reich, sua única tentativa de diplomacia internacional termina em completo fracasso. Só às 10h53 da manhã do dia seguinte, Bormann envia uma mensagem a Dönitz.
E a notícia logo se espalha. Hitler se matou. E a linha de sucessão foi respeitada. O ex-amigo de Hitler logo fica sabendo, o ministro dos armamentos, Albert Speer. Quando ouviu sobre o suicídio, ele pegou uma foto de Hitler e chorou. Depois, escreveu que foi quando o laço se rompeu. O feitiço foi quebrado. Para Bormann, a morte de Hitler não quebrou nenhum feitiço, mas reduziu o seu poder. O telegrama foi uma tentativa de mantê-lo. Bormann enviou um telegrama patético a Dönitz, informando a Dönitz que ele era agora o presidente do Reich, e dizendo, vou levar a autorização por escrito. Isso revela um homem desesperado para se agarrar a outro líder. Eu, Martin Bormann, vou levar a autorização. Só eu posso fazer isso. Bobagem. O telegrama era o bastante. A ordem transmitida por Hitler era o bastante. Mas ele dá a Bormann um motivo para sair do bunker. O fanático Goebbels e sua esposa Magda nem pensam em fugir. Só resta uma saída: seguir Hitler até o fim. Com a morte de Hitler, o novo chanceler da Alemanha, ainda que brevemente, Joseph Goebbels e sua esposa, sabiam que eram os próximos. Estavam apavorados. Eles iam morrer e um mataria o outro. Mas antes, precisam lidar com as crianças. Magda manda sedar os seus filhos e os envenena com cianeto. Ela não podia viver em um mundo sem o nacionalsocialismo. É um dos comentários mais fortes de alguém próximo ao poder sobre como o regime nazista sequestrou a racionalidade e a normalidade. Uma hora depois de envenenar seus filhos, Magda é vista jogando cartas. Pálida, de olhos vermelhos, sem expressão e fumando sem parar. Ela jogou paciência. Podemos pensar que desumano, mas o que mais alguém poderia fazer depois de matar os próprios filhos? Na mesma noite, Magda morde sua cápsula de cianeto. E Goebbels dá o golpe de misericórdia, um tiro na nuca. Depois, ele engole a própria cápsula e atira em si mesmo na têmpora. Foi uma prova de lealdade completa. Goebbels e Magda seguiriam o líder deles até a morte. Guardas da SS cobrem os corpos com gasolina, mas não há o bastante para queimá-los totalmente. Mesmo na morte, Goebbels fica em segundo lugar. Não havia gasolina suficiente para Goebbels. Então, o que resta de Goebbels é um cadáver carbonizado e contorcido, horrível. E não totalmente consumido pelas chamas, como seu mestre. Com todos foragidos ou mortos, a cúpula nazista agora é formada por um homem: Martin Bormann. Por décadas, ele espiona, manipula e faz o que for preciso para se manter no poder. Para Bormann, a autopreservação era o mais importante àquela altura. Ele jamais ficaria para morrer. O triunfo de Bormann ao final da guerra é vazio. Finalmente, nos últimos dias do Terceiro Reich, ele se tornou o segundo em comando, mas sabia que era o fim do partido. Bormann é o líder de um partido que não existe mais. Todo o seu poder se transformou em cinzas junto com o cadáver de Hitler. A única forma de recuperá-lo é fazendo a viagem de 400 quilômetros até Dönitz, em Flensburg. Ir até o norte era uma viagem incrivelmente ambiciosa. Sem dúvida, ele esperava se tornar tão indispensável para Dönitz quanto foi para Hitler, e achava que podia controlá-lo. Foi essa fantasia que o motivou quando tentou fugir.
Bormann estava louco para ir até o norte, louco para se juntar ao novo governo. Bormann guarda o testamento de Hitler em sua pasta. Ele queria sentir que estava carregando a autoridade do Führer, embora a pessoa em si estivesse morta. Adolf Hitler não existia mais. Para chegar a Flensburg, ele terá que atravessar as linhas russas. Mesmo após a morte do Führer, ele ainda tinha o instinto de sobrevivência. Ele queria salvar a própria pele e fez uma tentativa de escapar. Cinco dias depois, ocorre a rendição total e incondicional. Hitler não queria se render, e não se rendeu. Mas não havia escolha. E Dönitz, o novo presidente da Alemanha, enviou um emissário ao QG de Eisenhower em 7 de maio para assinar a rendição incondicional. Quanto a Martin Bormann, ele não chega nem perto da base de Dönitz. Após sair do bunker de madrugada, testemunhas oculares afirmam que Bormann está apavorado, sem fala e desorientado. Os russos já estavam lá. E ele sabia que se fosse capturado, seria torturado e nunca mais veria a luz do dia. Acredita-se que, ao avistar as tropas soviéticas se aproximando, ele tira a própria vida. Três semanas depois, enquanto os aliados ocupam a Alemanha, Heinrich Himmler está foragido. Como Himmler era o líder da SS, era de se esperar que ele lutasse nas ruínas da chancelaria em Berlim, mas não foi o caso. Em maio de 1945, Himmler é finalmente capturado pelos ingleses no norte da Alemanha. Mas durante um exame médico, ele morde uma cápsula de cianeto. O covarde assassino de milhões escolhe a saída mais fácil. Hermann Göring, o extravagante ex-piloto de caças, também é capturado pelos aliados. Ele ficou ofendido quando pediram permissão para revistá-lo. Por ser um soldado e um líder da Força Aérea, ele alegava que devia ser tratado com honra. Göring é detido em um ex-hotel de luxo. Com sua arrogância característica, ele ainda acha que pode negociar um perdão. Göring acreditava, devido ao seu posto na hierarquia nazista, que podia fazer um acordo com os aliados e tratou os aliados como se fossem diplomatas, incluindo ele mesmo. Mas Göring está enganado. Seis meses depois, começam os julgamentos de Nuremberg. Eles durarão quase um ano. Göring senta-se ao lado de seu antigo colega da cúpula nazista, o ex-delegado do Führer e discípulo de Hitler, Rudolf Hess. Hess estava preso na Inglaterra desde que voou sozinho até a Escócia 4 anos antes, com um plano absurdo de propor a paz ao Reino Unido. Agora, reunido a Göring, chega a hora do acerto de contas. Sempre confiante, Hermann Göring nega categoricamente qualquer conhecimento sobre as atrocidades nos campos de concentração. Ele se apresenta como um diplomata pacífico e insiste que tudo o que fizeram foi motivado pelo patriotismo. A defesa de Göring era: eu estou aqui porque perdemos a guerra. Se tivéssemos ganhado, vocês estariam aqui como réus. Apesar de seu desempenho enérgico, Göring é condenado à morte por crimes de guerra. Mas apenas 2 horas antes da execução da sentença, uma ampola de cianeto, provavelmente entregue por um guarda, permite que ele escape da forca.
Albert Speer nega qualquer conhecimento sobre o Holocausto e condena os crimes de Hitler e do regime nazista. Ele é condenado a 20 anos de prisão. E quando libertado, se apresenta como o bom nazista. Só após sua morte, aos 76 anos, a verdade é revelada. O último sobrevivente é Rudolf Hess. Cumprindo prisão perpétua em Spandau, em Berlim, em 1987, aos 93 anos, ele se enforca no chalé do jardim da prisão. A cúpula nazista foi forjada nas cinzas da Primeira Guerra Mundial. Párias e heróis de guerra, unidos pela sensação de abandono, uma ideologia perversa e a sede de vingança. Só o acaso poderia ter criado as condições para que fizessem o que fizeram. Determinados e sagazes, eles aproveitaram o descontentamento de uma nação e enganaram seu país para alcançar posições de poder absoluto. Mas a ambição pessoal e os ciúmes fizeram com que se voltassem uns contra os outros em traições sangrentas. Havia um amargor por trás de tudo. Somando as rivalidades pessoais, nós temos uma combinação explosiva. Foi um regime no qual todo o poder emanava de um homem. Tudo girava em torno de Hitler. Ele estava no centro do círculo. Sem ele, tudo desmoronaria. No fim, o único legado da cúpula nazista é a confirmação terrível de que um punhado de facínoras pode mergulhar o mundo em conflito. E dos horrores que seres humanos podem infligir ao próximo.